tudo bem? Eu me chamo Ana Gabriele, esse é o segundo vídeo do canal. Eu não sei muito bem como vai ser a ordem desse vídeo, se ele vai ser bem estruturado, mas a vida é sobre tentativas e erros. Me digam se o áudio tá ok, está aceitável, ou não me digam nada. Enfim, o tema de hoje é bem especial porque ele é um tema autoral, basicamente, é um tema pessoal que eu decidi trazer nesse formato que foi inspirado no canal da Mickey Galvin. Ela é uma youtuber e a atriz lá de fora. E eu gostei muito do formato como ela trouxe, então eu decidi trazer isso aqui para as pessoas que moram no Brasil ou falam português, porque eu gostei bastante e acho que dá para extrair muita coisa legal aqui no YouTube. E eu sinto saudades de acompanhar vídeos no YouTube, então acredito que vai ser bem bacana retornar nessa essa terra encantada que era o YouTube. Eu tô abrindo aqui o documento que eu escrevi pra gente falar sobre, que é o tema do vídeo, basicamente, que é sobre honestidade na integridade. Novamente, esse é um texto autoral, ele não foi formatado bonitinho pra tá, né, aqui no YouTube, escrito aqui, se vocês quiserem pausar pra ler e ver como eu escrevo, enfim. Ele é um texto cru e nós vamos falar juntos sobre ele. Esse texto, ele nasceu com uma desilusão amorosa. Mas não somente isso. É uma série de fatores que eu decidi unir num texto na hora e pensei, por que não compartilhar, né? Nasce com uma frase muito simbólica. Sinto que não fui honesta com você, mesmo sabendo que estava te respeitando. Inexplicável o quanto eu te desejei e ainda desejo. Eu conheci essa pessoa e, para contextualizar vocês, eu vou fazer um exercício aqui. Pense numa pessoa dos sonhos. Era basicamente essa pessoa para mim naquele momento, tá? É importante frisar. Quando eu estava vivendo aquele momento da minha vida, conheci uma pessoa a qual se mostrou muito interessante em diversos sentidos para mim. Meio que me apaixonei. É inevitável, a gente cria expectativas. E não foi diferente com essa pessoa. Eu já estava imaginando que seria o pai dos meus filhos. Enfim, eu estava muito apaixonada e disposta a abraçar as partes ruins dessa pessoa. Como nem tudo são rosas e o mundo não é um conto de fadas, embora eu gostaria que fosse, mas não é, ele sumiu. Levei um ghosting, tremendo ghosting, e doeu bastante, óbvio, sempre vai doer. Só que, assim, no momento que eu levei o ghosting, na verdade, no momento mesmo que eu conheci essa pessoa, eu senti que estávamos em momentos diferentes. Então, do mais absoluto nada, sumiu. Eu senti muito, mas não porque eu me achei incapaz em nenhum momento ou insegura, e sim porque eu sabia, né, que essa pessoa ela estava em um momento diferente do meu. A gente ali consegue fazer uma pausa de que há uma desconexão. Uma pessoa que está num fluxo e outra que está num outro fluxo, que é super normal. E não digo somente em relação de fases da vida, mas tudo. A gente vive em contextos diferentes, mesmo parecendo que não. Até mesmo as experiências vividas numa casa é diferente em outra casa. Isso torna nós, indivíduos, com vivências muito particulares, mesmo que vivendo numa sociedade no mesmo bairro. 2 meses se passaram desse tremendo ghosting e eu compreendi por A mais B que essa pessoa pode até ter gostado de mim, mas não o suficiente para ter algo sério, né? Ter essa certeza foi intensamente doloroso. Mas foi muito importante pro meu amadurecimento pessoal. Hoje eu tô aqui, tipo, bem. Mas naquela época que eu fiquei 2 meses maturando isso na minha cabeça, foi importante para eu chegar aqui e agora estar bem. Eu sentia muito que eu precisava ser honesta com essa pessoa, que eu estava apaixonada, que eu desejava que aquela pessoa fosse incrível em todos os aspectos profissionais, pessoais da vida dela. Eu precisava disso, porque isso faz parte do meu indivíduo querer explicar pro outro que eu desejava essas coisas positivas, né? Porém, nesse período de 2 meses que eu fiquei ali maturando, eu falo pra ele o quanto que ele deveria fazer aquele curso, sei lá, pintura. Eu via que ele gostava de pintura, então eu devia falar pra ele fazer pintura. Se eu fosse honesta sobre os meus sentimentos
por ele e falasse pra ele no momento que ele me deu um ghosting, né? Eu não estaria respeitando a decisão dele, mas também não estaria me respeitando, porque esse meu respeito por mim, pelo meu indivíduo, seria falar pra ele fazer as coisas que eu achava que eram importantes. Esse barulho que vocês possivelmente estão ouvindo é o meu irmão. E agora, meu cachorrinho tá latindo. Mas enfim, essa dualidade de respeitar o outro e respeitar a si talvez seja uma relação social de empatia e desafios que a gente precisa passar ao desfrutar a vida. É super comum, tá? Você vai passar por diversos momentos da vida que você vai ter que fazer escolhas entre falar ou não falar, agir ou não agir, comprar flores ou não comprar. Ainda assim, é entender, né, a beleza que é passar por isso. Porque tudo que eu senti por ele é muito positivo, porque eu tive a oportunidade de amar naquele momento. O fato de eu ter me apaixonado já é um motivo muito bom de só ficar feliz por isso, porque eu passei por um romance e foi incrível enquanto durou, mesmo que, sei lá, 3 semanas ou 2 semanas, ou enfim. A magia da vida tá um pouco nisso, nessas passagens boas. Depois que eu fiquei satisfeita com essa conclusão de que a gente tem que ficar feliz só pelo simples fato de ter essas oportunidades, inclusive de se frustrar com a falta do outro, me veio outra coisa à mente, que foi porque o ser humano, sabendo, né, que a gente vive de incertezas, deixa passar esses fragmentos, né, de momentos. Eu sinto que, pra mim, pelo menos, tenho muito a frequência de não aproveitar tanto agora. Tipo, eu tô numa festa, não tô aproveitando tanto já pensando no fim que vai ser a festa. Porque tá tão legal, mas poxa, vai acabar a festa. E eu sinto que não só eu, mas os meus amigos também. Às vezes a gente tem esses momentos, né? De que, caraca, tá tão legal aqui, mas isso vai acabar, né? E sim, vai acabar porque a vida continua. A gente vai para um parque e se diverte, mas aí amanhã tem que ir para o trabalho. Eu não sei porque a gente não aproveita não só as partes positivas, mas também as partes negativas. Porque às vezes a gente tá muito triste com algo e a gente quer esquecer que essa coisa triste está acontecendo com a gente. Mas é importante que a gente também aproveite essa parte negativa da nossa vida, porque só ela vai nos ensinar a estar em lugares positivos em breve, sabe? A gente tem essa mania, eu tenho principalmente, de já adiantar o sofrimento. Então, tipo assim, isso é uma coisa de gente ansiosa também. Mas você tá numa festa e você já tá pensando assim, poxa, vai acabar essa festa e eu vou ficar com saudade da festa, do sentimento que foi. Isso é uma forma da gente estragar aquele momento, quase que inconscientemente dizendo que a vida ela tem esse que um pouco sofrido, né? E afinal essa versão acontece de fato, porque a gente vive dualidades e dilemas constantemente, a gente vive problemáticas. Eu acho que esse conceito, inclusive que a gente tem da vida ser meio sofrida, ela meio que responde essa pergunta, né, de por que a gente não aproveita tanto. E a vida ela é um acontecimento muito único. Então, a gente está sempre fadado aos acontecimentos imprevisíveis que nos acercam. Como a gente já sabe que a vida é imprevisível, a gente tenta colocar previsões na vida. Isso é uma forma também que eu vejo da gente tentar lidar com essas formas que a gente não tem controle. A gente acaba antecedendo o sofrimento e a gente acaba não aproveitando. E por isso que eu sinto que foi muito bem aproveitado o momento que eu tava com essa pessoa, porque eu aproveitei todas as fases. Eu aproveitei antes, conhecer, aproveitei depois, durante e depois também na parte de sofrimento. Isso é uma reflexão que eu levanto e eu compartilho aqui, porque ela pode ser aplicada em várias situações, né, da nossa vida, não somente em relacionamentos amorosos, mas também familiares, profissionais, né, ou com os nossos amigos. Sinto que assim, a chave é realmente agir com essa plena consciência dos nossos atos e sobre as nossas situações. Porque assim a gente compreende que cada ação ela vai ter uma reação e que nem sempre, claro, a opção mais certa seja menos dolorosa. Nesse exemplo, né, que eu dei do romance, a opção a qual eu, indivíduo Ana Gabriele, defini ser a mais certa era de deixar o sujeito. Porque,
era de deixar o sujeito, né, o dito cujo que eu me apaixonei, e deixar ele viver a vida dele. Porque eu entendi que a minha presença não era adequada pra ele nem pra mim, obviamente, né? Eu não vou querer uma pessoa que tá confusa com a vida e, enfim. Eu senti esse dilema de falar pra ele o que ele devia fazer. Eu senti a necessidade de, mesmo estando distante, encorajar ele a ele seguir os sonhos dele, mas eu não podia fazer isso porque daí eu estaria sendo contra o desejo dele, que era ficar sozinho. Quando eu pensei sobre enviar uma mensagem falando faça um curso de pintura e eu não fiz porque eu estava respeitando ele, ao mesmo tempo eu estava com muito medo de falar, porque era o que eu achava certo, e só falar e eles me rejeitar. Mas eu queria também ser madura o suficiente de só enviar mensagem sem essas pretensões que a gente já faz, o que é um pouco difícil. A gente dificilmente vai conseguir agir de uma forma sem esperar ou criar uma expectativa do outro. Se eu enviasse uma mensagem sem pretensão e só encorajando ele de fazer algo e ele não entendesse, por outro lado, que eu estava, né, só sendo legal e, enfim, e me repelisse, eu iria sofrer. Até nisso, as minhas ações, elas não são completamente honestas em minha integridade, mas pelo menos eu reconheço que essa instabilidade, né, ela faz parte do meu ser. Eu sou uma pessoa que penso demais, eu reflito demais sobre as coisas, então essas mando não mando, e que não sou eu, mas muitas pessoas devem sentir também, faz parte da integridade. Isso é tornar o ser íntegro. Decidi escrever esse texto para falar de integridade e finalizo ele dizendo que é isso aí. A gente não é totalmente íntegro, a gente é meio confuso, a gente não consegue ser 100% emocional e a gente também não consegue ser 100% cabeça. Isso também faz parte da magia do que é ser vivo, porque a gente não é completo. Então a gente busca ser completo, mas a gente meio que se engana em achar que vai morrer aos 80, 90, sei lá, 100 anos e a gente vai estar cheio. E até nesse instante eu me chego a perguntar o que é a gente estar cheio. Cheio de quê? Tipo, eu vou ser em algum momento mais emocionada ou menos emocionada e mais racional. E não só isso, mas assim, cheio de quê? O que a gente busca preencher nossa alma. Acredito muito que essa construção ela é do agora com as pessoas que fazem parte do nosso entorno. A gente se preenche de muitas coisas, a gente se preenche de músicas, de textos, de reportagens que a gente vê, e isso torna a nossa integridade. Tudo deu desse aspecto romântico que foi o tema. Ter essas contradições e vontades fazem parte do meu ser, que é um ser muito confuso, mas que consigo definir com palavras que é um ser confuso. Não é porque é confuso, mas é porque é uma série de coisas que formam a minha essência. Levo também essa reflexão por final já. Tento enfatizar que a vida ela não é sobre esse final. Foi porque eu não tenho mais contato com essa pessoa e eu nunca mais vou poder me apaixonar ou nunca mais vou passar por essas confusões de mando mensagem, não mando mensagem. Eu acho que a vida vai continuar sendo essas instabilidades. Talvez seja mais sobre como a gente leva essas instabilidades. Conclusão final eu não vou ter, porque isso diz sobre a minha vida, eu não morri ainda, então ainda terão outros episódios por aí. Mas é interessante se vocês levantarem conclusões pessoais pra gente debater juntos. Sou dona de nenhuma verdade. É só aqui um espaço autoral que eu quis compartilhar, que gera, de certa forma, um pensamento no próximo, eu acredito. Eu sinto que eu falei demais aqui, nem sei se consegui extrair toda a essência que eu gostaria, mas eu agradeço muito pela sua atenção. A gente consiga se reunir novamente para conversar sobre outros assuntos. E é isso, muito obrigada. Beijinho. Até a próxima.